Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal, a nossos podcasts da Vibração Positiva. Eu sou a Paula. Eu sou a Carol. E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre nós, para nos apresentar e para nos também nos conhecerem. Eu então sou a Paula Francisco, sou terapeuta holística e coach de profissão, mas a minha formação base é a gestão de empresas da área económica ou financeira. Há cerca de 10 anos eu optei por alterar a minha formação e começar então na área das terapias, e desde lá para cá é o que eu faço. Sou mãe de um menino de 13 anos e também tenho a minha mãe, sou filha da Maria Otília e do Sr. Mário, que já não está entre nós, mas que fará sempre parte da nossa família. E tu, Carol, quem é que és tu? Eu sou a Carol Pereira, mãe do Cassiano, esposa do Felipe, brasileira, mas antes de tudo gaúcha e colorada, que eu amo meu time do Inter. Sou terapeuta holística, minha formação é neurociência clínica, sou hipnóloga e nós viemos aqui para mostrar o quanto a terapia holística, o holismo, ele pode transformar a tua vida. Aqui nós falaremos sobre trabalho, sobre network, empreendedorismo, vida, família, felicidade, amizade e como essa conexão eu e a Paula se formou. Exatamente, e também para desmistificar um bocadinho o que é isso das terapias e que um profissional não tem que ser um profissional assim tão sério. Nós podemos levar tudo com muito mais leveza e muito mais tranquilidade durante o nosso processo. E então é por isso que nós nos juntámos para transformar essa ideia de seriedade profissional, para podermos mostrar-vos e provar-vos que é possível ser leve mesmo fazendo qualquer tipo de profissão. E foi o que aconteceu connosco. Vamos contar um bocadinho como é que nos conhecemos? Claro, mas acho que um detalhe importante é mostrar que a vida ela é além da planilha do Excel. Muito Porque como somos coaches, mas eu sempre gosto de falar que nós gostamos de falar aconselhamento profissional e individual. Isso. Porque o nosso trabalho é mostrar que nós podemos te acompanhar e trazer a tua realidade, a tua vida, te aproximar do que de fato acontece. Mas a nossa história, ela é muito interessante. Conexão Brasil-Portugal. Nós temos uma amiga que é nossa contabilista e ela nos apresentou. É verdade. Eu recordo perfeitamente que eu procurava parcerias na área das terapias para também dinamizar um pouco mais as minhas ofertas, e na altura ela falou-me de ti. E foi muito engraçado porque tinha ali um bocadinho de receio, lá está, porque éramos ambas terapeutas holísticas com algumas áreas em comum, e ela tinha muito receio em falar. E eu disse, não, tranquilo, eu quero conhecer, e falámos logo por WhatsApp. Foi o WhatsApp, exatamente. E foi engraçado porque acho que houve ali realmente logo uma ligação. Nós duas somos do signo de fogo, uma ariana e uma sagitariana. E a gente sempre brincou muito que nós conseguimos nos entender, a nossa língua foi muito importante, a nossa linguagem. Porque sempre que nós estamos em reuniões, parece que eu estou falando grego, com as pessoas nem grego. Eu acho que é um lá, né? Parece que as pessoas não entendem o que nós estamos falando, e aí nós duas conseguimos ter essa conexão e mostrar e entender o que uma outra sente. Porque é muito importante, quando a gente veio para essa parte de terapia holística, as pessoas entenderem de fato o que é. Porque as pessoas acham que tudo é muito só a energia. Não. Nós estudamos muito, envolve cálculo, envolve estudo, envolve o corpo humano, entender como é que é a mente, entender sobre hormônios, sobre várias questões, para que a gente possa levar. Recordo quando nós falámos a primeira vez, que tu foste lá ao espaço, que por causa das nossas apresentações, que às vezes fazíamos, estávamos a falar, mas as pessoas achavam que nós devíamos ser uns ETs, ninguém nos entendia aquilo que a gente queria falar, e realmente há uma dificuldade nessa área. Isso foi logo o nosso ponto de encontro, quando nos conhecemos, e passar isso nem sempre é muito fácil, porque há muito a ideia realmente das coisas por processos, e os processos têm várias coisas associadas. E eles são muito além do que acontece. Está bem disso. É muito além. E cada processo, a terapia holística, ela mostra também muito que cada pessoa, cada indivíduo, ele é diferente. Não posso aplicar para 10 pessoas o mesmo processo. Por isso que nós falamos muito que é muito além das planilhas do Excel ou de um PowerPoint.
É verdade. Né? A vida, ela é assim. O que serve pra mim, talvez não sirva pra Paula. Embora eu e a Paula, a gente tenha muita coisa parecida. Quando a gente escolhe as coisas, eu gosto disso, ela gosta da mesma coisa do que eu. A gente brinca muito que ela e Felipe são sócios. Então a gente tem muito essa diversão. E é isso que a gente quer trazer pras pessoas, que as pessoas entendam o quanto o holismo, a terapia, a vida, ela pode ser leve, né? Não é um terno que tu usa, não é um sapato, não é nada, ela é muito além disso. A vida, o network, o empreendedorismo é muito além disso. Nós, como temos essa área de empreendedorismo, de gestão, isso facilita muito que nós conseguimos entender de fato o ser humano. Sim, e aí a gente está sempre evoluindo. É a base que nós também percebemos e que conversamos várias vezes, é o ser humano, né? A pessoa sentir-se bem naquilo que está a fazer, mas quando se sente bem tem que também trabalhar aquilo que precisa trabalhar. E quando nós entramos nessa fase, e tu falaste na planilha, e realmente é verdade, os processos que são muito estruturados não funcionam, porque todos nós realmente somos diferentes, todos nós temos necessidades diferentes, todos nós temos vivências diferentes, não é? E isso tudo vai nos levar a que possamos ser muito fortes naquilo que fazemos, ou possamos não ser tão fortes e até não chegarmos àquilo que nós podemos chegar. E aí é que entra a terapia holística, no trabalho que faz com a pessoa, na forma como a cuida, como a mima, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Entender o momento que a pessoa está passando também, porque normalmente quando as pessoas procuram um coach ou um terapeuta holístico, eles estão num momento muito difícil, de muita fragilidade. Então tu tem que entender, eu trabalho com astrologia e com tarô. Então isso também é eu entender a pessoa, entender o passado, porque ela não chegou ali naquele momento, né? Ela não foi assim, de repente aconteceu o problema. Não, o problema, ele vem galgando já de algum tempo. Às vezes a terapia holística nos ajuda a olhar o lá atrás para o trazer para frente, para que ela consiga ter um novo caminho, né? Sim. Nós brincamos muito que a terapia, ela dá a mão e te acompanha em todo o teu processo. Tu sabes que eu trabalho mais com o coaching sistémico, não é? E também com o Access Consciousness, e realmente é uma mudança, é uma ressignificação grande. E quando as pessoas conseguem, né, entender e fazer essas mudanças, têm que fazer, as coisas tornam-se mais leves para elas, as pessoas tornam-se com mais... Vê-se esperança, vê-se alegria, vê-se... E eu sei que tu também sentes isso quando vês os outros. A força que elas criam. E nos emociona, né? Porque mesmo. Quando elas falam assim, a gente tem alguns casos juntas, né? De algumas pessoas que nós atendemos. E aí quando tu vê o resultado de crenças que são quebradas, de entender a pessoa... Opa, não estava conseguindo ir para esse trabalho, ou eu estava me sentindo muito sozinha, ou tinha traumas antigos e de repente, através dos tratamentos... vão acontecendo das sessões, das terapias, e elas vão evoluindo, porque é isso do ser humano, né? É entender o momento de cada um. Aquele nosso assistido, ela precisa desse momento disso. Às vezes é um carinho, é um afeto, é conversar, é poder desabafar, porque muitos, e eu acho que isso vale tanto para Portugal quanto para o Brasil, as pessoas, às vezes, hoje em dia, elas vivem muito daqui, né? Da tela do telefone. E elas olham a felicidade do outro. Né? Porque na tela é tudo muito fácil, né? Ali tu pega o Instagram, o Facebook, ou seja, a rede social, todo mundo muito lindo, mas e atrás? Como é que tá a tua vida? Então, às vezes a pessoa ela acaba comparando isso, né? E a gente já passou por isso, eu já passei por isso, tu também já passou. Então, às vezes é trazer a pessoa a entender que ela tem que ser ela mesma. Às vezes a gente resgata, né? Vai lá e resgata. Qual foi o ponto na tua vida que te fez virar? A gente vai fazer patrocínio da Climax. Provavelmente. Mas vários pontos. A gente já conversou com isso, mas... eu tive um problema bem sério atrás de um relacionamento que foi muito difícil. E eu tive que sair, né? Da minha vida, da minha cidade. E aí muito o meu padrinho e a minha família me ajudaram nisso. E isso fez eu mudar, né? E aí, de repente, quando eu vejo... Eu conheci o Felipe, ele me fez entender muito quem eu sou, né? O choro já veio. Mas, e é isso, a gente entender a dor do outro, né? E aí, eu mudei de vida, mudei a minha forma de viver. E tu vai entendendo quem é o ser humano de verdade. E tu consegue, e eu sempre falo muito isso, a gente conversou. Que eu sempre quero me permitir muito
chorar com o meu cliente, né? Sim. Chorar com o meu assistido. Eu acho que isso é o mais importante na vida da gente. A gente já chorou muito juntas também. Ela tá fazendo isso porque eu fiz ela chorar esses dias. Então é um jeito dela se vingar de mim. Mas isso eu acho que é muito importante. Esse foi o ponto de virada de eu entender quem é um ser humano mesmo, né? E eu tenho uma estrutura familiar, que são meus padrinhos e os meus tios, que me ajudaram muito nisso, né? E aí eu tive minha segunda virada, que foi de uma ideia junto com meu padrinho, que ele é meu sócio na minha empresa. E ele teve a ideia, ele já é investidor em Portugal, e ele vai ser um dos nossos entrevistados muito em breve. E ele falou, Caro, quem sabe a gente começa a investir em Portugal. Eu já atendia muito pessoas na Europa, em outros países. E eu falei, pois é, quem sabe? E foi um teste. E eu estou falando isso de fevereiro de 2024. A gente está em 25, fevereiro de 2024, a gente começou a estruturar a empresa em Portugal. Eu saí de férias com o Felipe. Quando eu voltei, a gente precisa ir para Portugal resolver a vida. E aí as coisas foram acontecendo. Então, foi uma segunda mudança naquele espaço de 7 anos que a gente tem cíclico. Então eu te digo, tu muda a tua vida a cada 7 a 9 anos que a gente tem. E isso fez eu mudar muito de vida. Isso fez eu entender, então, ter uma estrutura. E aí eu conheci a Suzana e ela nos apresentou. É verdade. E é um novo ciclo também. Esse podcast, ele também é um novo ciclo para mostrar, acho que é um outro lado não só da terapeuta, mas do empreendedor, porque nós somos empreendedoras, nós somos empresárias, né? A gente vai falar também um pouquinho de finanças ali, como é que funciona, os impostos. No meu caso, eu tive que me adaptar, porque eu tenho uma empresa no Brasil ainda, então eu tenho pessoas que trabalham comigo lá no Brasil. É tu te adaptar, porque é tu ter 2 casas, né? Mas tu tem que focar, às vezes, nessa casa aqui hoje, que é onde eu me estruturei. O Felipe trabalha aqui, o Felipe faz o mestrado aqui. Então, a gente começa a ter uma outra estrutura, uma outra vida. A gente ri, porque às vezes tu não entende, porque o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Então, a gente dá muita risada. São adaptações e rotinas diferentes. E tu? O que fez tu mudar? Qual foi a tua chave? Como é que a tua ficha caiu, guria? Guria, gostei. Guria. A minha ficha caiu também fruto da minha história, não é? Como é lógico, nós já falámos também sobre isso, mas também para mostrar um bocadinho o que é a minha história. Foi realmente há cerca de 10 anos. Sim, foi quando eu decidi também deixar a área da gestão, quando eu fiz a área da gestão, e na altura também muito fruto de relacionamento complicado, não é? Eu tinha um miúdo pequeno, tinha um relacionamento também que aconteceu nessa altura também muito tóxico, e ao mesmo tempo tinha ali a situação de saúde do meu pai, que acabou por falecer com Alzheimer, e foram anos muito complicados, e foi o despertar daquilo que eu tinha que trabalhar, o ir resgatar muita coisa, entender muita coisa, e esse processo é que fez-me perceber que realmente, se eu já tinha as terapias há muitos tempos já na minha gaveta, seria por aí talvez ajudando os outros, porque quando tu mudas em ti, quando tu vês as mudanças que consegues fazer na tua vida, olhas sempre para o lado e há sempre alguém para ajudar. Eu sempre falo, e às vezes quando eu tenho as vitórias na vida, porque eu acho que não existe felicidade plena. Eu acho que tu tem que aproveitar os dias bons. E a gente ainda brincou esses dias. Tá tudo muito bom. Meu Deus do céu. O que acontecer? O que vai acontecer? E é do ser humano, e eu gosto de dizer isso para as pessoas. Às vezes a gente também tem o medo. Mas eu me lembro que quando acontecem as coisas muito boas, eu mando mensagem muito pros meus padrinhos. Sempre. Olha só, tal coisa, aconteceu isso. E aí o meu Dino, ele fala muito uma coisa pra mim, que ele fala, nega, saiu da Pereira Neto, né? Porque a rua que nós moramos lá em Porto Alegre é a Pereira Neto, então nós saímos de lá, né? E é sempre bom olhar da onde tu veio, né? Não quer dizer que tu quer voltar, não. Mas quer dizer tu olhar a tua estrada lá pra trás e ver o que tu tem aqui pra frente. Ontem nós conversamos sobre isso, que é importante a gente olhar pra onde a gente não quer voltar, mas dar valor da onde a gente veio, da nossa história. Exatamente. Porque eu acho que todos os nossos traumas, eles também fazem parte e eles formaram quem somos hoje.
Eu acredito que se não tivesse de passar pelo que passei desde os meus 3 anos, né? Aliás, antes, não é? Porque eu vim de Moçambique, eu sou moçambicana, e o meu primeiro corte com a realidade foi mesmo a regresso a Portugal. Sim. O primeiro ponto. E depois ali aos 3 anos, quando eu fiquei sozinha, se eu não tivesse passado, se calhar por isso eu se calhar não seria a pessoa independente que sou hoje. Não tinha arranjado tantas ferramentas para depois ultrapassar tanta coisa, não é? E isso às vezes nem toda a gente consegue ver. Porque a dor em questão e o sofrimento em que se encontram parece que só têm aquilo, não veem mais nada. E há muito mais. Não, a vida ela é muito... E a gente brincou, né? Que eu falei, a vida presta. Presta. Que eu falei que eu ia falar isso, A vida porque presta. eu vi da Fernanda Torres que ela falou, a vida presta. E eu acho que a vida ela presta muito, eu acho que os bons momentos são legais. A gente renasceu o tempo todo, porque é isso que importa. Eu me lembro que tem algumas coisas, às vezes, lá no Brasil que eu fazia muito, e hoje eu faço com vocês também aqui, que é o jantar das meninas que a gente faz. Eu fazia muito isso no Brasil, e isso era um momento de leveza, sabe? De mulheres ali conversando, brincando, já te contei algumas histórias também. E isso faz... Ufa, é leve isso na vida da gente, né? E eu sempre falo muito isso. Acho que também o meu relacionamento com o Felipe, ele me amadureceu muito como ser humano, porque a gente tem os mesmos princípios de vida, de família. Então, assim, esse Natal eu tava aqui, né? Só eu e ele. E aí, de repente, a gente viu, tava o meu filho com a vodrasto e com o vodrasto, passando o Natal na casa dos nossos amigos. Então, eu acho que isso é vida, né? É conexão com outros seres, com outras galáxias, que nem a gente brinca, né? Porque ontem, quando eu peguei Uber, eu te comentei isso, que o Uber me perguntou uma coisa, se eu era cristã. E eu sempre falo que cristã, pra mim, é que acredita em Cristo, independente da tua religião. E isso pra mim eu vou levar pro resto da vida. E eu acredito em Deus e Cristo acima de qualquer coisa. Tenho os meus orixás, óbvio. Sou devota a eles, mas Deus tá acima de tudo e Cristo também. Então, eu acredito que tu compartilha disso também. Não existe mal que te atinja se Deus não permite. E eu nem acho que às vezes é mal, porque às vezes tu sofre, tu cai lá no poço, quando tu vê, no buraco ainda tem um alçapão, né? E depois do buraco ainda tem um alçapão. Mas aí, de repente, cara, tudo é aprendizado. É verdade. Sabe? Às vezes eu me lembro que eu tava conversando uma vez com uma amiga, eu falei, cara, olha o que aconteceu tudo na minha vida. Ela falou pra mim, Carol, graças a Deus, né? Mas nós na altura não conseguimos perceber isso. Mas a gente não consegue olhar isso, e é isso que a gente quer trazer para as pessoas, né? Sim, isso também que falaste da religião é curioso, porque para mim, religião, na minha opinião, há muito fanatismo. Ok. E para mim, eu acredito nisso, num ser universal, algo superior. Claro que sim, que a minha família foi criada na religião cristã, em Portugal, sim. Praticamente toda a gente. Tu sabes que eu sigo muito o hinduísmo. Isso não faz de mim uma pessoa diferente, porque acima de tudo eu acredito que haja uma energia superior, seja lá o que as pessoas queiram considerar, porque se nós formos a ver, todas elas defendem exatamente isso. Nem todas elas é algo superior, por isso, e isso das energias, o tu seres muito bloqueado pelo outro, também tem muito daquilo que tu acreditas, não é? Em que foco é que tu tens, não é? Qual é o teu foco no dia-a-dia? Onde é que tu estás a pôr a tua ligação? É no outro ou é em ti? Não, e o quanto o outro, ele pode invadir a tua vida ou não, né? Porque às vezes tu acaba sendo permissiva. Nós somos permissivas em algum momento da nossa vida, né? E às vezes nós somos... E aí às vezes a gente brinca, né? Tu prefere ter paz ou razão? Às vezes a gente prefere ter paz, mas às vezes é necessário tu ter razão. Né? Às vezes é necessário a gente ter razão do que está acontecendo. E é muito engraçado porque a minha avó me criou dentro do catolicismo, mas a minha avó era espírita. E ela tinha essa questão também de ter o orixá dela, ela tinha as guias dela lá guardada, ela tinha o São Jorge dela cruzado. Minha avó era filha de Ogum Cunhaçã. Mas ela tinha uma ideologia que foi o que ela me passou, e eu acho que ela passou para todos nós, filhos e netos dela, dessa questão de
uma coisa é a tua mediunidade, outra coisa é o que a tua mediunidade te leva e outra coisa, o que tu tá fazendo pro outro. São 3 etapas da tua vida. E a minha avó, ela passou muito isso porque as religiões de matrizes africana, elas são totalmente distorcidas do que de fato são. Uhum. Né? E a gente já conversou sobre isso, que não existe matar animal para sacrifício. Né? Porque, assim, de fato, algumas religiões usam isso, mas não se mata animal. Né? Eu sempre falo, quando minhas clientes estão falando comigo, eu pergunto, elas falam, eu fiz tal coisa, eu falo, mas assim, o que tu prefere? Ganhar um buquê de flores ou uma cabeça de um porco, de um bicho? Aí ela fala, claro que eu prefiro ganhar flores. Eu falei, então por que tu acha que tu é melhor do que um orixá? Né? Porque na religião mesmo, tu não mata o bicho, né? Eu sempre explico, não existe isso. Isso foi o ser humano que foi adaptando para mostrar algumas coisas que não existem. Sim, falamos até na altura do xamanismo e tudo mais. Do xamanismo, que, gente, por favor, deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente podia esperar isso mais tempo, mas não iremos esperar. Já que a Paula puxou, eu vou falar isso. Gente, xamã, ele vem da América do Norte. Não existe xamã no Brasil. Existe Yanomami, Guarani, mas xamã, ritual xamânico, ele é da América do Norte, né? Porque tem alguns rituais que algumas pessoas andam fazendo, várias pessoas, e não é só em Portugal, não é na Espanha, não é na França, não é só no Brasil. Uns rituais que são muito pesados, usando alucinógenos. Olha, saiu a palavra. E que, assim, nada mais é do que um delírio. Sim. Né? Eu que estudo neurociência, eu que tenho formação de neurociência clínica, isso afeta o teu sistema nervoso central de uma maneira... Tem pessoas que cometem coisas além, né? A gente falei de pessoas próximas a mim. Então, assim, sempre que te convidarem para fazer esses rituais, que tu vai tomar um chazinho, vai usar umas outras coisas, não use. Isso não faz bem. Foi algo que nós falámos e foi mais um ponto em comum que nós tínhamos. Mas fora as roupas que a gente gosta, o mesmo cores de roupa. Esta vez, mas... Ela gosta de Tiaguinho já também. Eu tô introduzindo o Tiaguinho na vida dela. Vamos ver. Não, pra continuar a nossa amizade só com o Tiaguinho. Ok, vou pensar isso com carinho. Né? Mas eu acho que é importante a gente falar muito isso, desse ponto de vista e trazer o que de fato é a terapia holística, é o holismo, porque o holismo ele abrange muitas coisas. Muita coisa mesmo. Numerologia, PNL, hipnologia, aromoterapia, cristal, são centenas de coisas que abrangem. Muita coisa que dentro do holismo nós utilizamos, que as pessoas nem se conhecem. Normalmente a grande dificuldade também passa por aí, é elas perceberem o que é que quer dizer o holismo. E nós na terapia holística o que a gente faz não é mais do que tratar uma pessoa como um todo, não é? É mesmo o total, é o corpo, a mente, o espírito, é tudo. O profissional. O profissional também, a carreira. Nós somos um ser completo, então nós não podemos estar a repartir aqui e acolá. Nós temos que trabalhar as coisas como elas são e tudo está ligado. O mais curioso é que todas as partes, todas as áreas da nossa vida estão ligadas. Então, como é que nós vamos separar, por exemplo, quem quer chegar a um propósito na vida, para um objetivo, né, vai criar as metas. Então, mas que vai criar as metas e como é que ela vai conseguir saber se vai cumprir? Porque muitas vezes está a fazer e não está a fazer com vontade. É como se é uma obrigação. E nós não devemos estar a fazer as coisas por obrigação. Sim. Não é uma coisa para nós fazermos. Tudo que nos toque com muito esforço torna-se quase uma doença para nós. E o corpo, ele reage, né? Aí vem as crises de pânico que as pessoas têm, as crises de ansiedade. Vem disso tudo, porque o teu corpo às vezes não quer, e às vezes a gente não respeita o limite do nosso corpo também, né? E aí quando vê, a gente vai ali e abre a nossa caixinha de Pandora. E aí ali sai tudo que tá ali. Mas também tem muito uma coisa que a gente brinca muito, que é a questão da pessoa, algumas pessoas, elas olham, vão procurar ajuda, e nem falam às vezes na nossa área, porque quando elas chegam no holismo é porque elas já tentaram tudo. De tudo. E aí, agora eu vou pro holismo. É isso. Mas eu vejo que muitas pessoas, e é o que o holismo faz, quando elas se sentem libertas, né?
do que elas sentem, a vida se equilibra. E que nem eu brinco, não existe felicidade plena, mas tu vai ter bons dias e maus dias porque é da vida. Sim. Né? Mas eu vejo que às vezes a gente veste um personagem e isso eu acho que acaba atrapalhando muito a vida das pessoas, né? E quando elas estão ali, a gente, usando a barra, usando a hipnologia, elas se soltam e a vida fica mais fácil, ela fica mais leve. E é isso que a gente tem que fazer. É tornar a vida mais leve, mais feliz, é chorar, é cantar, é dançar, tomar um bom vinho. Não falar em vinho, mas aí eu lá. Tem as nossas tacinhas aqui de vinho, porque se tem uma coisa que eu gosto em Portugal é do vinho e da comida. E de mim. E de ti. E de ti. E de ti. E de ti. Já tínhamos um problema, eu não ia gostar do Tiaguinho. Não, pelo amor de Deus, Tiaguinho é inevitável. Pois é. E o que é que tu achas mais diferente aqui nas pessoas, em comparação ao Brasil? Eu não consigo comparar, né, que eu vivi aqui toda a minha vida. Não consigo ter essa noção, mas há muita diferença nas pessoas. Tem. Mas assim, é um pouquinho diferente, porque a gente está falando do Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Nós somos diversos estados, mais de 5.000 municípios, que aqui vocês chamam de freguesia. Então a gente já começa nisso. Às vezes entender, para mim é natural eu sair da margem sul e ir para Viseu viajar 4 horas. Uhum. Né? E isso pra gente, no Brasil é muito natural, que pra vocês já é um pouquinho diferente. Mas eu acho que a cultura, e eu venho de um estado, do Rio Grande do Sul, que é um estado que foi colonizado por açorianos. E aonde nós falamos, nós usamos muito tu, e que aqui eu notei que eu achei muito estranho, assim, porque aqui eu falava tu, e as pessoas, tu não tem essa intimidade. Eu falo, mas é que no Brasil eu falo tu, porque no meu estado é tu. Então eu acho que isso pra mim foi diferente. Culinária, pra mim não teve muita diferença, mas às vezes acho que as pessoas, e eu tô aqui, não é tanto tempo assim, mas teve fragilidade. Eu tive sorte de ser muito bem acolhida por ti, pela Suzana, enfim, outras pessoas. Então, assim, a minha dificuldade foi essa, talvez de me adaptar a algumas questões que aqui tem. Eu fiquei doente, peguei Covid. Uhum. Eu tenho seguro saúde, né? Aqui. Mas lá no Brasil, eu já teria resolvido. Daí eu liguei pro meu Dino, chorando, preciso tomar um remédio. E aqui tem diferente do Brasil. Mas eu acho que isso é bom, sabe? Eu acho que a postura também do português, eu gosto disso. Uma postura mais próxima. Uhum. Porque o que eu noto dos portugueses? Se ele gosta, ele gosta. Sim. Ponto. O brasileiro, ele tem esse sentido mais, talvez não, talvez sim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, o português ele é muito direto. O brasileiro, ele já é um pouco mais suave nesse sentido. Então, isso para mim foi um ponto de estranheza. Assim, mas eu vejo que depois que tu conhece as pessoas e que elas te permitem entrar na casa dela. Sim, o português é muito afável nessa questão, sim. E pra mim é diferente. Os termos também, que a gente já sabe de várias vergonhas que eu já passei aqui em Portugal. Muito bom, não é para contar. Não, essa não dá, mas do omelete dá pra contar. Sim, omelete dá. Preste atenção, fala omelete. Omelete. E eu falo omelete. Não, tu falas omelete. Então é isso. Só que a gente tem uma cena que nós saímos... já tô falando tem uma cena. Eu já uso alguns termos daqui. E a gente tem o guri e o guria, que é do Rio Grande do Sul. E eu tô ensinando vocês. Mas teve aquela cena nossa que foi... Nós fomos jantar, as meninas. E aí eu não entendi o que estavam me perguntando. Só estavam a perguntar se tu comias omelete. Sim, mas eu não entendia que era omelete. Eu entendi, olá. E aí até que me explicaram, e eu falei, omelete. Omelete, não tem acento. Mas pra mim tem omelete. No teu brasileiro de português. Não, omelete. Omelete. Pronto, ok. A gente já sabe o que é que é. Então, há comidas também, porque às vezes tem uns termos que no Brasil não dá pra falar, e que aqui é diferente, então a gente dá muita risada. Já passei da fita
Da fita cola. Da fita cola também. E também. Vamos ficar por aqui. Então, assim, algumas coisas são legais. Às vezes a gente tá conversando, tu não entende o que eu falo. Normal. Tipo, o que tu acha que eu falo diferente? E tanta coisa. Exemplo. Tanta coisa, sei lá. Que eu me vou lembrar agora o que é que tu falas diferente. A guria, né? Guria. A guria diferente. Guria e guri. Que é rapariga e gajo. Só agora não me lembro assim de repente. Esses dias eu falei uma palavra que eu tava falando da minha irmã, que a minha irmã é designer. E aí ela toca. Totoca. Eu só ouvi falar, totoca. É a pessoa assim que não bate muito bem da cabeça. Então eu falo que a Totocolândia. Totocolândia também. A totoca, totalmente totoca. Mas esse é um termo um pouco meu. Mas o que eu tava falando foi que a minha irmã falou: tu não vai te vestir que nem uma maloqueira. Maloqueira. E aí tu perguntou. Eu falei, tu sabe o que é maloqueira? Não, ideia. E tu, é uma pessoa louca? Eu falei, não, uma pessoa mal arrumada. Acho que foi maloqueira essa, só que é meio... Então, essas coisas, assim. Mas eu acho que fora isso, é uma adaptação na vida, sabe? Eu acho que o resumo é que a vida de imigrante que eu sou, sim, né? Eu acho que ela é muito mais leve pra mim, porque eu vim de uma outra maneira pra Portugal, né? Eu já vim com uma estrutura para Portugal, eu já vim com uma empresa para Portugal, o Felipe já veio contratado por uma empresa com mestrado. Então, assim, querendo ou não, ela tem as suas dificuldades, óbvio que tem, porque, assim, de cultura, de tudo. Mas acho que ela foi muito mais leve para mim, ela é mais leve do que para a grande maioria dos imigrantes. Eu tenho uma estrutura familiar, eu tenho familiares que são cidadãos portugueses, então isso também facilita a minha vida. Então, algo que abrange mais, que é diferente da grande maioria dos imigrantes, né? É engraçado, porque tu falas e às vezes eu sendo portuguesa, né, nascida aqui, não sinto tanta ligação como tu. Sério? Sério. É muito curioso. É muito curioso que eu ver a te falar sobre Portugal e sobre a tua experiência e tudo mais, porque acabo por ver que nem eu própria consigo valorizar-me dentro do meu próprio país dessa forma. Mas eu acho que Portugal... eu aprendi mais sobre a história de Portugal, do Brasil, morando em Portugal, do que morando no Brasil. Eu gosto muito de história, né? Mas assim, eu não gosto da história dos livros, assim, eu gosto da história contada, de ir em museu. Eu fui no Castelo de Palmela, semana passada. Tava chovendo, nós fomos lá. Mas ele tem história, tu entendeu? E aí, tu entende ali o que tá acontecendo. Nós fomos em Sintra, já também nos Castelos. Guimarães, que é o berço, né? Nós fomos juntas até lá, Guimarães. Então, assim, são coisas que tu vai mudando e tu vai entendendo a história. E eu gosto disso do português, que ele sabe a história do seu país. Eu acho que o Brasil, por ser um país da dimensão que é, tu sabe muito mais a história do teu estado do que a história do país. A gente sabe a história do país por ali. Grande maioria não sabe sobre a Revolução Farroupilha, que é uma data de que é 20 de setembro, que é onde se comemora a Revolução Farroupilha no estado do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas não sabem, assim, e talvez não tenha obrigação não, mas tu sabe quando aconteceu algumas coisas no teu país, em Portugal. Esses dias eu e o Felipe, nós assistimos o filme que era a Revolução Sem Sangue. E eu queria... E eu queria entender a história da Revolução, porque tem uma ponte, eu atravesso essa ponte muito, que é 25 de abril. Então, para entender... Essa ponte foi feita numa noite, sabias? Tu tá brincando. Vocês estão zoando com a minha cara. Nós costumamos brincar com isso, porque o nome da ponte não era 25 de abril. Não, qual era o nome? Era Abel Salazar, só que na altura... que era a pessoa que estava à frente do governo. Um totoquinha. Então, quando foi a Revolução, tudo que tinha a ver com o Salazar, eles destruíram, não é? Então a ponte mudou de nome, por isso que a gente diz que é ponte feita numa noite. Não, e olha a conexão que tem. A gente tem muita conexão e tu, mas tem o Museu Aristides Sousa Mendes. Sim. E aí, eu fui dar uma palestra e o nome do local onde eu fui dar era Sala Aristides Sousa Mendes. E aí eu fui entender a história dele. E aí o que nós descobrimos? Que ele foi cônsul
na minha cidade, em Porto Alegre. Nós não sabíamos disso. Né? Então, eu acho que tem essa conexão toda. E eu acho que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acho que o que me facilitou, eu descobri, e que eu brinco muito, né, que eu sou gaúcha, mas eu me descobri muito mais gaúcha hoje do que antes. Né? Eu gosto de tomar meu chimarrão, que tu vai tomar, tu ainda não experimentou, mas eu gosto de tomar chimarrão, que é uma erva numa cuia com uma bomba. Uma bomba? Pra estourar? Não, é uma bomba, é tipo um canudo. Eu falei canudo certo, né? É a mesma coisa, né? Gente, às vezes eu não sei se é canudo, é a mesma coisa. Canudo é aquele que tu... Palhinha. É palhinha? Eu falo canudo. Então, é tipo... Canudo é outra coisa. Ai, meu Deus. Então, mas é tipo uma palhinha de prata ou de metal ou inox, que tu coloca naquela cuia, que é um porongo, assim, que vem de uma árvore. E aí tu coloca uma erva mate ali, aí tu coloca essa palhinha de metal, e aí tu coloca água quente. E aí tu toma, pode estar 50 graus que o gaúcho toma na beira da praia. Cresce. É isso, é chimarrão. Então é uma tradição. Mas eu acho que quando tu sai do teu país, tu começa a valorizar coisas que tu não tinha antes. Nosso estado é um dos maiores produtores de carne do país. Acho que é o maior, se eu não me engano. Eu sinto falta de comer a carne do meu país, assim. A picanha, a maminha, tem uns cortes que são exclusivos do Rio Grande do Sul, que não tem outro estado. Então, isso eu sinto muita falta. Eu sinto falta da minha família, sinto falta do meu filho, sinto falta da minha mãe. E, assim, às vezes nós estamos aqui no inverno, entrando na primavera, né? Nós entramos na primavera já. Mas eu passei um inverno aqui, eu passei um inverno eterno aqui, porque eu saí do meu estado no inverno. Ou seja, tiveste um inverno duplo. Não, e assim, o meu estado, ele é um estado que faz frio. Depois, mais para no sul, o Rio Grande do Sul, ele tem divisa entre Uruguai e Argentina. Então, assim, é um estado que faz frio, tem uma região que é Gramado que neva. Mas só que 10 graus no Rio Grande do Sul é uma coisa, 10 graus em Portugal é insuportável para mim. São diferenças. Um dia eu acordei, olhei meu telefone, -1. Eu falei, Carolina, chegamos no limite. Eu lembro quando tu chegas lá assim, quando é que isto acaba? Sim, eu não aguento mais, entendeu? E aí pra mim foi olhar os meus amigos, e aí eu olhava todo mundo na praia, e eu pensei, minha mãe falou, tu vai vir pra cá? Eu falei, não, eu vou passar o verão aqui. Porque assim, vocês me humilharam durante meses. 4 meses. Foi o melhor verão que teve no país esse ano. E eu fiquei aonde? Aqui no frio. Mas foi bom, bebi, comi bastante, aprendi a fazer comida portuguesa, arroz de pato. As pessoas pensam que a gente não faz nada disso. Não, a gente faz muita coisa. Nós fazemos exatamente as mesmas coisas. Sim, a gente faz, a gente ri, a gente se diverte, a gente faz... meia-noite a gente tá conversando. Também já aconteceu. A gente tá falando de trabalho, as pessoas acham que a gente não trabalha também. Também essa outra coisa, que a vida é facilitada. Mas assim, mas a gente se diverte, come, bebe, faz essas coisas. E o que é bom e o que faz a vida ser leve, né? Sim, que é muito importante. Mas essa questão de acharem que nós temos que ter um padrão, porque somos terapeutas holísticos. Não existe! Que tudo que é ligado à espiritualidade tem que ser muito zen, tem que ser muito dentro de um limite. Isso acontece um bocadinho lá fora. E realmente nós temos falado um bocadinho sobre isso, e também o propósito aqui do podcast é mostrar que não é assim, não tem que ser assim. A vida tem que ser mesmo vivida. E a gente estava brincando, né? A gente passou por alguns episódios, tu mais do que eu, né? De essa roupa não combina contigo. Sim. E aí eu perguntei, mas tu queria usar aquele... A pessoa queria que tu botasse o quê? Não era uma boa imagem. Eu pensei, o quê? A pessoa queria que tu usasse o quê? Um turbante na cabeça? Um monte de véu. Gente, a gente se veste normal. É tênis, é camiseta, é calça jeans, a gente bebe. A gente gosta de tomar vinho, a gente gosta de ficar alegre, às vezes além no vinho. O teu salto, pões o teu salto, o teu tempo. Vamos colocar. Vamos fazer. Mas isso não me faz menos profissional, né? Eu acho que isso pra mim diverge do país
que tanto vale para o Brasil quanto Portugal, e a gente vai trazer essas conexões aqui. Sim, vamos trazer. Nós vamos trazer, acho que dá para falar um pouquinho, a gente vai trazer meninas que são da PSP e meninas que são da polícia no Brasil. Nós vamos trazer presidente de Câmara. Sim, políticos, sim. Políticos também, já estão todos agendadinhos, príncipezinhos do Brasil e de Portugal, empresários daqui de Portugal, empresários do Brasil. A gente tem algumas sortezinhas também na vida. E também pessoas que trabalham dentro das mesmas áreas que nós. E pessoas que trabalham, porque eu acho que isso vale para qualquer área da vida, né? Não existe concorrência. E eu acho que nós duas somos provas disso, que não existe concorrência. Nós somos duas terapeutas holísticas. E nós estamos juntas e temos a nossa parceria e ela é maravilhosa. A gente se compreende, a gente fala, às vezes a gente liga para falar uma da outra só para rir. Também, confere. Né? Com o emoji da fofoquinha. Confere. Sim, porque também essa é outra coisa que nós percebemos, não é? Uhum. Também nas nossas experiências lá fora, é concorrência. É que quando nós não nos vemos como concorrentes, nós vemos como parceiras e fizemos a parceria, e eu acho que é por aí. Nada é concorrente, na minha opinião. Acho que as pessoas, o mercado está aí e dá para todos, como eu costumo dizer, e todos nós temos uma particularidade, é isso que nos vai fazer diferenciar. Exatamente. Atendimentos. Então, a concorrência para mim praticamente é como não existisse no meu trabalho, porque realmente não faz sentido. Eu sou única naquilo que eu faço, também daquela forma, tu fazes também da tua forma e és única da forma que tu fazes, e embora haja pessoas a trabalhar com as mesmas coisas, elas também serão únicas, porque a forma de apresentar é diferente. Nós somos diferentes, não é? Sim, somos princesas diferentes. Somos ambas princesas, sim. Princesas. Tu és uma princesa X, eu sou uma princesa Y. Exatamente. Ok? E isso vai-nos de diferença de quê? Daquilo que também é a nossa experiência, né? A nossa vivência. A forma como nós conseguimos passar para o outro aquilo que nós fazemos. Então, a parceria que nós fizemos, acho que muitas pessoas nem sequer a conseguem entender. Não. Não, eu entendo que não consigo entender, ok? Agora, que funciona, e nós estamos juntas já desde dezembro. Uns 4 meses. 4 meses. E parece que nós nos conhecemos séculos. Isso é incrível. A conexão que houve desde a primeira vez que entraste lá, as conversas tivemos, tudo enquadrava, pensávamos muito da mesma forma, em vários temas. Vários temas. Vários temas. Todos, exato. Mas sim, muito próximas daquilo que pensávamos. E até podia não acontecer, porque nós somos de culturas completamente diferentes. No Brasil, eu aqui em Portugal, criada aqui, né, basicamente. Exatamente. Mas eu sou moçambicana. Mas é moçambicana. É diferente. Dica-se de passagem. Dica que é um pormenor importante. Sim. Mas sim, poderia não ser, e há muita coisa que diz que prova, né, que há muita rivalidade nesses âmbitos. E, no entanto, nós entendemos muito bem, percebemos que realmente tínhamos a mesma forma de trabalhar e de pensar. A nossa forma de chegar ao outro era com uma intenção muito clara, não é? E acima de tudo o outro. Eu acho que nós entendemos também que o nosso trabalho é sério. Exato. É profissional. Além de que possa não ser entendido assim por muitas pessoas. Sim. E o podcast vai mostrar que realmente ele existe e é profissional, não é? Porque vamos trazer os casos reais, as pessoas, e mostrar que a vida é isto mesmo. A vida presta. A vida presta. Sempre presta. Sempre presta. Vamos brindar? Vamos lá. Encerrar o nosso podcast aqui. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos. A vida presta. A vida presta. E a vossa transformação começa aqui. Nesse exato momento,